Opa, Renan Kaminski, sócio da ForBlue aqui. Estou gravando esse vídeo, é um tutorial completo da nossa ferramenta de precificação para serviços. Então, se você trabalha com serviços, em especial projetos que demandem horas de trabalho, né? Ou seja, você venda, no fundo você venda horas, consultores, arquitetos, designers, pessoal de TI, manutenção, né? Quem vende horas, essa planilha é ideal para você, ok? Então, junto com essa planilha, ela acompanha o nosso e-book calculando o preço dos seus serviços. É muito, muito, muito importante que antes de mais nada você veja e leia esse e-book inteiro, ok? Pois ele mostra toda a lógica da formação de preço, né? Todo o conceito, todos os cálculos que você precisa entender. E aí, a partir disso, você vai usar a ferramenta. Na verdade, se você olhar, né, o e-book, você vai aprender a fazer o cálculo, entre aspas, na mão, né, por conta própria. O que a ferramenta faz é automatizar todos esses cálculos aqui, facilitar a vida e garantir que você não vá cometer nenhum erro. Mas ainda assim é importante de você entender os conceitos que estão por aqui para usar, né, a ferramenta da melhor forma possível. Ok? Então, dentro da planilha vai ter várias abas, né? Eu vou passar por todas elas aqui. Algumas abas você vai preencher as informações e as outras vão ser onde você vai montar o preço em si. Então, a primeira aba aqui é a aba de instruções, né? Eu realmente recomendo que você siga essa aba, onde ela vai te dizer exatamente o que você precisa fazer, o que você precisa entender sobre a ferramenta em si, ok? E basicamente ela vai seguir a mesma linha, o mesmo caminho das abas aqui, né? O despesa total, capacidade produtiva, markup, etc, etc. Então, por exemplo, se você for no e-book, né, ele vai dar uma introdução, etc, etc. Ele vai dizer que o teu preço tem que considerar todos esses aspectos aqui, ó. Uma parte das despesas fixas, a capacidade produtiva, os custos variáveis direto do serviço, o lucro e investimento que você pretende, o imposto, as comissões, taxas de cartão, etc, etc. Então, o que a planilha faz é pedir esses dados para você e aí fazer o cálculo, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai preencher são as despesas fixas. Aqui é bem simples, bem intuitivo, ok? Você pode vir aqui, editar, por exemplo, além desses itens aqui, eu tenho uma despesa XPTO. Você vem aqui, coloca despesa XPTO e vai colocar uma média mensal, ok? Aqui é sempre um total mês, por exemplo, R$ 200 em média por mês. Então veja que aqui ele já aumentou o valor total, né? Aqui então a planilha já vem com valores aleatórios, tá? Você pode deletar, você pode adicionar sem problemas. Você não vai conseguir adicionar linhas. Se você precisar muito, muito, muito adicionar linhas, você vai ter que entrar em contato com o nosso suporte, ok? A gente faz isso para proteger as fórmulas, para garantir que não vai acontecer nenhum erro. Inclusive, eventualmente vai dar esse tipo de erro, ó. A célula, o gráfico que você está tentando está protegido por senha. Se você recebeu esse aviso é porque você está tentando editar onde não deve, ok? Então tenta de novo em outro lugar, que aí você vai conseguir. Nesse caso, por exemplo, é a soma dos itens abaixo. Então você vai ter que preencher aqui para daí sim fazer a soma total. Então, a primeira parte bem simples, você vai colocar com a melhor precisão possível as tuas despesas fixas mensais, ok? Aí se atenta, por exemplo, aquelas despesas que são anuais, que tem uma vez por ano, e faz uma média mensal. Tanto a despesa fixa quanto os teus investimentos fixos, ok? Investimento em marketing, em bens materiais, em gestão empresarial, etc. Isso aqui é bem intuitivo, você vai preenchendo de acordo com o seu negócio. E toma atenção para preencher certo, porque se você já começa errado aqui, quanto a tua precificação lá no final vai ficar errada também, ok? Segundo passo, capacidade produtiva. Dentro do e-book, né, o e-book aqui ele inverte um pouquinho a ordem. A primeira coisa que ele fala é sobre a capacidade produtiva e depois ele fala sobre as despesas fixas. Mas a capacidade produtiva é você entender quantas horas, né, quanto tempo eu consigo dedicar para o meu serviço. Ou seja, a capacidade produtiva, a capacidade máxima de venda de um serviço está atrelado ao tempo. Ok? Aqui ele até dá um exemplo de um salão de beleza. Então, por exemplo, se você tem duas pessoas produtivas, né, ó, duas cabeleireiras. Ah, eu tenho uma secretária, eu tenho uma pessoa do administrativo, eu tenho uma pessoa do financeiro. Não conta para fins de capacidade produtiva, pois aqui a capacidade está vinculada à prestação do serviço. Quantas pessoas de fato prestam o serviço? Ah, são duas pessoas que trabalham
em média 7 horas. Então, você sabe que é impossível a pessoa de fato ser produtiva, se ela trabalha 8 horas úteis, né, por dia, na prática ela não trabalha 8 horas, porque tem folga, tem isso, tem aquilo, que vai fazer com que não sejam 8 horas de fato. Aí elas trabalham 22 dias por mês, ele vai somar, ó, 22 vezes 7, 308 horas. Aí ele vai te pedir um percentual de produtividade. Ok, as pessoas raramente ficam lá 7 horas, 7 horas, 7 horas, como uma máquina trabalhando. E aí você vai considerar, bom, eu considero que produtivamente as pessoas vão estar 70% do seu tempo, ou 50%, ou 80%, enfim. Você vai fazer uma média aí, de acordo com as suas perspectivas, até que ela chega numa produtividade real, ok? É exatamente isso que você vai preencher aqui na planilha, ó. Número de pessoas produtivas. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma empresa de consultoria, eu tenho 3 consultores, tá? Eu vou pegar um exemplo parecido com o da Forblow. Eu vou até deletar esses dados, ó, veja que você pode deletar. Ah, apareceu um dado que não dá para deletar, é porque não dá para deletar, porque são fórmulas, ok? Número de pessoas produtivas. Tenho 3 consultores. Horas diárias máximas produtivas. Então, os 3 consultores trabalham full time, eu vou considerar que eles trabalham 7 horas. Aí, por exemplo, se você colocar um número muito alto, a planilha vai te dar um xingão aqui, ó. Ela vai dizer, ei, você acha que as pessoas realmente conseguem produzir mais que 8 horas por dia? Se colocar 10 horas, enfim, ela vai te dar um alerta. Em alguns casos, pode até ser que seja possível, ok? Aí, dias trabalhados no mês. Digamos que seja uma média de 21 dias, ele vai dar a horas produtivas máximas no mês. Mas as pessoas, na prática, não trabalham todos os dias 7 horas por dia, né? Às vezes nem tem cliente suficiente para isso. Então, eu vou colocar um percentual de produtividade aqui. Se eu colocar, por exemplo, 80%, beleza, ele vai fazer o cálculo. Se eu colocar 70%, se eu colocar um percentual muito baixo, a planilha vai brigar comigo. Epa, você não está sendo improdutivo demais, não? Se você diminuir demais sua produtividade, o seu preço final vai aumentar. Ao mesmo tempo, se eu colocar que não, todo mundo é uma máquina de trabalhar, ele vai brigar com você de outra forma. Ei, como que uma empresa pode ser tão produtiva assim? Você não está exagerando, não? Então, digamos que lá que meus consultores tenham lá 70% de produtividade, ok? E aí ele vai calcular, ó, horas reais de produtividade semanal por pessoa, horas reais de produtividade mensal por pessoa, ó, 100 horas por pessoa. Então, horas reais de produtividade mensal total, 308 horas. Por quê? Porque ele pegou a hora máxima aqui, 441, e multiplicou por 70%. 308 horas. Lembrando que é importante você ler o e-book, né? E se você faz algum dos cursos da ForBlue, né? O curso de precificação ou formação em gestão financeira, algum outro curso nosso, enfim, que tenha essa parte de precificação, é bom ver e rever as aulas para não ter dúvida. Beleza. Então, preencher a despesa total, preencher a capacidade produtiva, lembrando que a capacidade está vinculada ao número de pessoas produtivas, né? Ao número de pessoas que de fato prestam serviço. Aí eu vou calcular o meu markup, ok? O markup é a taxa de marcação. Lá no e-book vai ser explicado sobre esse conceito, ok? Deixa eu passar aqui, ó. Ele vai chegar... Aqui tem toda a parte do cálculo que a planilha faz internamente e tudo mais, né? E aí ele vai explicar, ó, sobre o markup. A taxa de marcação é uma fórmula... Veja que é uma fórmula... parece meio sinistra, mas depois você se acostuma com ela, você não vai precisar aplicar ela, porque a planilha já vai fazer isso. Mas o markup é um coeficiente que irá auxiliar na formação de preço. Sua única utilidade é inserir no preço a parte dos percentuais acima. Que percentuais? Percentual do imposto, percentual de comissão, de taxa de cartão, caso você venda no cartão, percentual de investimento, percentual de lucro, etc. Ou seja, aqui você vai preencher esses dados. Ó. Ele vai te dar a opção de 3 linhas, né, de markup ou de taxa de marcação. Linha que a gente chama linha Premium, linha Gold, linha Prata. Aqui, a ideia é que você sempre tem serviços que têm um valor agregado maior, serviços com valor agregado menor. Então, basicamente, você vai preencher os teus impostos. Os impostos tendem a ser iguais para todos os serviços, né? Então, por exemplo, se eu colocar 8% de imposto, ele já puxa para o lado também. Comissão de venda, aqui ele está 10%. Então, por exemplo, eu posso dizer, não, ele ganha 2%. Taxa de cartão de crédito, cartão de débito. Ah, não, eu não ganho taxa, remuneração de cartão de crédito, débito. E aí tem esse outro percentual, né, que aí pode variar, um serviço tem, outro serviço não tem, enfim, uma linha
Premium eu vou colocar, a linha Gold não vou, um outro percentual que possa ter sobre a tua venda, no teu caso. E aí, um ponto importante é isso aqui, ó, o lucro líquido desejado e o percentual de investimentos, reserva de dinheiro. O lucro líquido é quanto que, depois de receber todo o meu dinheiro, depois de pagar todos os meus gastos, todos os meus investimentos, eu quero que sobre, ok? Para um prestador de serviço, aí vai, né, de certa forma, uma variável, mas se eu colocar aqui 25% de lucro líquido e mais uns 10% de reserva e investimentos, é um número viável, é um número ok. Às vezes posso até colocar 30%, enfim, depende muito caso a caso. E aí, o que muda nas outras linhas, né, o principal fator é justamente isso, que você vai diminuir, esse aqui então vai ser 20% e 10% de investimento, e esse aqui é uma linha para serviços com menos valor agregado, com mais concorrência, enfim, eu vou desejar uma lucratividade menor e um reinvestimento menor, ok? E aí veja que a taxa de marcação, né, aquela fórmula bizarra aqui, ele já é calculada aqui, ó, taxa de marcação 2, taxa de marcação 1,6, taxa de marcação 1,4. E aqui ele já te dá, inclusive, o seu preço por hora. Por quê? Porque ele pegou o teu custo fixo unitário, esse é um conceito que lá no e-book também, mas basicamente esse custo fixo unitário, ele pega toda a tua despesa total, ó, os R$ 9.300 que eu coloquei aqui, dividiu pela capacidade produtiva, 9.300 divididos por 300, vai dar mais ou menos R$30 de despesa por hora. R$30 de despesa por hora, vezes a minha taxa de marcação de 2, 30 vezes 2, vai dar R$60 a hora. É como se minha hora de trabalho fosse R$60. Lembrando que tudo isso aqui é hipotético, eu estou colocando números aleatórios, ok? Então, preencher a despesa total, preencher a capacidade, preencher o markup, agora sim eu chego na hora da precificação, ok? Vou até deletar esses itens aqui, lembrando que a planilha vem com vários dados preenchidos para fins de exemplo, ok? Tudo que não servir para você, você vai lá e deleta. Renan, eu cliquei em deletar e apareceu isso aqui, é porque você fez uma coisa que não deveria, ok? Então, por exemplo, digamos que eu sou um arquiteto e aí eu tenho lá um serviço, ou vou prestar um serviço para o projeto da casa do Joãozinho, certo? Estou chutando aqui. Aí, custo variável do serviço. Custo variável do serviço, né, isso é um item que está lá no e-book também explicado, que são os custos, ó, custo fixo unitário, custo variável unitário, ele explica aqui, etc. Custo variável do serviço é o custo que está atrelado àquele serviço em si. Então, por exemplo, eu vou considerar que eu tenho que visitar, fazer X visitas até a casa do Joãozinho, eu tenho que, se fosse um serviço de arquitetura, imprimir as plotagens, as plantas, sei lá. E aí você vai dizer que teu custo direto para prestar esse serviço seja de R$200, chutando, ok? E aí vem uma parte importante do prestador de serviço, que é estimar as horas consumidas no serviço, horas que eu vou gastar por projeto do Joãozinho. Aí é bom que você faça paralelamente aqui um descritivo do teu cronograma previsto. Então eu vou fazer a visita 1, aí eu vou montar o projeto, aí eu vou fazer uma reunião, aí eu vou fazer as adaptações do projeto, aí eu vou procurar fornecedores. Entende? Você vai pensar todo o teu cronograma dentro da tua prestação de serviço. No caso de outros serviços é a mesma coisa. Alguns você vai, é um serviço direto, né? É uma hora. Por exemplo, sei lá, manutenção de computador. É uma hora que eu estou com o cliente. Ou considerando talvez até um deslocamento, 1h30, 2 horas, enfim. Digamos que nesse caso eu vou gastar 40 horas ao todo para fazer o projeto da casa do Joãozinho. Ok? Então, veja que é literalmente preencher. Onde está em azul, você não vai conseguir mexer, porque são fórmulas. A linha do serviço. A linha de serviço é a linha do markup, né? A linha Premium, linha Gold e linha Prata, que são esses 3 markups. Então, eu vou querer colocar a minha linha Premium, a minha taxa de marcação maior, com a minha lucratividade maior. Aí, a partir daqui, a planilha vai fazer todos os cálculos automaticamente. Ó, ele puxou a tua taxa de marcação, o custo variável, o custo fixo rateado, e aí ele vai te sugerir. Ó, eu te sugiro que para fazer o projeto da casa do Joãozinho, você vai ter que cobrar R$ 2.833.
ok? Financeiramente, a planilha vai te dar a resposta ideal. Só que a gente sabe que às vezes você vai conseguir cobrar mais, às vezes você vai ter que cobrar menos, ok? Dependendo de N fatores. Aí aqui do lado você vai colocar o teu preço praticado, aquilo que normalmente você já cobra, né, caso você já tenha serviços pré-estabelecidos, ou então aquilo que você vai praticar naquele caso em específico. Então digamos lá que para a casa do Joãozinho, pô, a planilha me deu 2.800. Pô, porque quem cobra 2.800 cobra 2.900. Então vou colocar aqui, ó, 2.950 reais. Aí veja que a planilha, inclusive, vai te dizer que o teu preço tá bom, ó, porque tá acima do que você considerou como ideal. Ou, às vezes, não. Putz, o Joãozinho já tá chorando, não sei o que lá. Eu vou colocar uma linha Gold, uma linha um pouquinho mais barata. Ó. Em vez de 2.800, ele caiu para 2.300. E aí, putz, para ser bem do sincero, o Joãozinho acho que não vai conseguir pagar tudo isso, vou cobrar R$2.200 dele. Aí veja o que acontece, o teu preço está abaixo do ideal, ok? Então nisso você já consegue visualizar até quais são os seus serviços que estão acima ou abaixo do ideal. Lembrando que aqui ele está abaixo do ideal da linha Gold, né? Que nem é a mais barata. Se colocar ela assim na linha Prata, aí sim ele estaria um pouquinho acima da linha Prata, abaixo da linha Gold, ok? E aí por fim, então veja que você vai ter que preencher tudo que está em branco aqui. Tá? E daí, para você seguir, vai ter uma última aba aqui para a direita, onde você vai colocar o faturamento por mês desse produto, ou seja, a proporção desse serviço, na verdade, né, dentro do todo. Ah, Renan, não sei, não tenho uma média. Então, por exemplo, deixa eu, para ficar claro, vou colocar um segundo projeto aqui, digamos que seja um projeto mais padrão. Puta, arquiteto, que exemplo que eu fui pegar, né? Digamos que tenha lá um projeto de reforma, só o projeto, sem execução. Projeto de reforma. Então ele estima lá que o custo médio para fazer um projeto de reforma é R$100 e que ele consome, por exemplo, 18 horas para isso, na linha Premium. Então, o preço indicado pela planilha é 1.200, quase 1.300, o sujeito vai lá, cobra R$1.490, porque 1.500 é muito dinheiro, 1.490 tá massa. Aí, ó, já tá um preço bom aqui e tudo mais. Então veja que eu tenho 2 serviços cadastrados. Você tem vários, né? Tem várias linhas aqui, acho que tem 500 linhas que você pode cadastrar de serviços. E aí aqui na direita você vai colocar a proporção, né? O quanto que você estima de cada um desses serviços quando isso se aplica. Se, por exemplo, Renan, não tenho a ideia, não existe isso, uma média de cada um. Você pode colocar, tipo, só para fins, isso aqui é 1.000, isso aqui é 1.000. Porque daí, qual é o ponto aqui? Essa média ponderada é a média da margem de contribuição. Isso está lá no e-book também. A margem de contribuição é o quanto que você ganha em cada serviço. Ou seja, eu estou cobrando 2.200, mas você tira dos 2.200, exclui os R$200 de custo variável, exclui aqueles percentuais, aqui ó, o percentual de imposto, o percentual de comissão, então a margem de contribuição de serviço é R$1.700. Então se eu colocar números iguais, eu estou dizendo que tudo é proporcionalmente igual, ó, o faturamento desse item é tudo 50%. Agora, se eu digo que o projeto de reforma é mais representativo, né, então, por exemplo, isso aqui representa 5.000 em média, enquanto esse aqui representa 2.000 em média, aí ele trata as coisas como forma diferente. Então, eu estou dizendo que o projeto de reforma é 70% e esse aqui é 30%. Se eu tivesse um terceiro ainda, XYZ, custo variável 1.000, isso aqui é um projeto gigante, um projeto de 80 horas, linha Gold, aí ele diz que tem que cobrar R$5.700, eu vou cobrar R$5.000. Ele dá a margem de contribuição, né, dos 5.000 que eu cobro, sobra uma margem de contribuição de 3.500, e aí, digamos que eu digo que esse aqui representa R$8.000 do meu faturamento médio. Ó, veja que ele vai separando, né? Então, você está dizendo que metade do teu faturamento vem desse serviço, 33% desse serviço e 13% desse serviço, ok? O que conta aqui é o percentual. Então, se eu quiser 1, 5 e 8 aqui, daria, a planilha entenderia da mesma forma. Ok? E aí ele vai achar a média de contribuição
ponderada, ok? Isso vai servir para quê? Para você calcular o teu ponto de equilíbrio. Esse 75% vai vir para cá, o ponto de equilíbrio de 75%. E aí isso significa que para pagar os R$ 9.400 de despesa fixa com uma margem de contribuição de 75%, o meu ponto de equilíbrio vai ser aí na casa de R$ 12.400, ou seja, eu tenho que faturar no mínimo R$ 12.400, R$ 12.500 para pagar todas as minhas contas. Esse é o conceito do ponto de equilíbrio financeiro. Ok? E aí, por fim, dentro da planilha, você vai ter essa aba de simulação, onde basicamente você vai discriminar um pouquinho de forma mais completa o teu serviço, ok? Você vai pegar um serviço específico, um projeto específico, vai definir, né, uma linha, por exemplo, aqui é a linha premium, aqui é da minha taxa de marcação, você vai colocar horas investidas no projeto, sei lá, 80 horas. Aí o gasto, ele já te dá o gasto fixo rateado, ok? Então pega lá a tua hora, né, custa R$ 30 vezes 80 dá R$ 2.400. E aí você vai detalhar os teus gastos variáveis. Isso aqui é a mesma lógica que esse preenchimento, mas esse preenchimento um pouquinho mais direto, né, um pouquinho mais seco. Essa simulação você vai detalhar um pouquinho mais. Então, transporte, materiais, papapá, papapá. Então, digamos que eu não tenho terceirização. Meu custo variável aqui, meu gasto variável do projeto é 800. Aí ele vai te chegar automaticamente no preço ideal, R$ 6.400. E aí aqui ele vai decompor esse projeto. Ó. Dos 6.400 eu pago aquele 6% de imposto, 2% de comissão, R$ 200 de transporte, ó, esse transporte aqui, os R$ 600 de material, esses R$ 600. Logo, a margem do projeto é de 5.000. Eu cobro 6.400, a margem é de 5.000, 77% de margem. Aí pega esse gasto fixo rateado de 2.400, o lucro previsto é de R$ 2.500, ok? E aqui do lado você vai simular, você vai poder colocar o teu preço manualmente, do tipo, ok, a planilha me disse que eu tenho que cobrar 6.400, mas eu sou teimoso e vou cobrar R$ 5.500. Aí o que acontece? A tua margem, que era para ser 5.000 no projeto, foi de 4.150. O teu lucro, que era para ser de 2.500, foi para 1.700, ok? É para você simular o que acontece quando você faz alguma alteração dentro do seu projeto, beleza? Então, veja que é bem simples, né? Você vai literalmente preenchendo os dados, preencher a despesa fixa, preencher o capital produtivo, preencher o markup. Aí você vai detalhar, né, os teus serviços aqui, você vai poder cadastrar vários serviços, ok? Para entender a precificação ideal de cada um. Vai poder fazer essa simulação individual, né, aqui de um projeto de cada vez, além do cálculo do ponto de equilíbrio automaticamente, qual é o mínimo que você precisa faturar, e por fim ele faz um segundo cálculo do ponto de equilíbrio específico, do tipo, eu quero contratar um funcionário que vai me custar R$ 4.000 por mês, já considerando impostos, etc, etc. Isso significa que nessa margem de contribuição eu tenho que ter vou ter um ponto de equilíbrio específico, né? Ou seja, o mínimo que eu preciso faturar para pagar esses 4.000 é R$ 5.296, R$ 5.300, ok? Para você fazer um investimento específico, a planilha vai te ajudar também, ok? Por fim, nossos dados de contato. Então, precificação, eu admito que não é a parte mais fácil da gestão financeira, mas essa ferramenta vai te ajudar muito. E caso você ainda não tenha essa ferramenta, pelo amor de Deus, que você chegou até aqui, vai ter um link vinculado a esse vídeo que você vai ou direto para a página de pagamento ou para a nossa loja, não sei, você vai fazer o pagamento online e vai receber essa ferramenta direto no seu e-mail junto com o nosso e-book de precificação para serviços, ok? Qualquer dúvida, manda lá no suporte@forblue.com.br que a gente vai te ajudar. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.